Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência aqui aos nossos vídeos. E o que eu fiz no primeiro vídeo foi apresentar um pouco do tema, né, a mostrar que a nossa proposta aqui é relacionar a ideia da Imago Dei com um dilema atual, que é o do pós-humanismo. Eu comecei definindo o que é a imagem de Deus, né, qual que é o sentido de Imago Dei para nós, como cristãos, visto que nós, como cristãos, sabemos que nós partimos desse ponto para então trazer a nossa reflexão. Eu tenho certeza que, né, todos que são, por exemplo, de forma mais simples, já deve ter pensado. Quer dizer que eu sou imagem de Deus, então eu posso dominar a Terra? Né? Como será que eu posso usar os recursos naturais? Como que eu vou me relacionar com o meu próximo? Qual que é o sentido, né, de expressar a Deus? De que forma eu expresso melhor essa criação que eu tenho? E justamente o que eu quero fazer é pegar esse sentimento nosso, essa fagulha filosófica e colocar aqui na parte da tecnologia, não é? É importante falar novamente, trabalhei aqui com a ideia de Imago Dei e Herman Bavinck. Eu incentivo você, leia a Dogmática Reformada, tá? Principalmente a parte de antropologia cristã, é no volume 2. Se eu não me engano, acho que é o capítulo 12, que ele fala da natureza humana. Eu te incentivo muito a ter isso. Mas, para a gente pelo menos conseguir seguir, você entender, tenha em mente isso. O ser humano não tem a Imago Dei. A Imago Dei não é um aspecto, por exemplo, que é a racionalidade, não é um aspecto funcional que eu expresso apenas, ou um sentido de ser só alma ou corpo. A Imago Dei em Bavinck é definidora. A Imago Dei, ela literalmente é o ser humano. Eu posso dizer que o ser humano é Imago Dei, é a imagem de Deus. Portanto, em tudo que ele faz, em todos os seus relacionamentos, em tudo aquilo que ele expressa, ele tem que expressar Deus, né? Já que esse é o seu propósito. E aí, o que nós vamos estar fazendo aqui então? Nós vamos estar começando a entender um pouco desse dilema. Né? Eu não vou colocar de cara o pós-humanismo, eu vou trazer para nós alguns insights aqui. Eu vou justamente falar da ideia da cosmovisão pós-humanista, que é trabalhada numa coisa chamada transhumanismo, tá? É importante deixar claro que o pós-humanismo, desculpa, que transhumanismo hoje ele está, talvez você já deve ter ouvido essa palavra, mais ligada no sentido político. Ele é uma palavra que talvez se você até pesquisar por cima na internet, você vai achar que transhumanismo é alguma questão de gênero, de ideologia, e não é isso, tá? Que a gente vai estar tratando aqui. Eu vou explicar melhor depois, mas você precisa entender que nós vamos chegar para trabalhar o pós-humanismo já com algumas ideias, algumas reflexões tecnológicas, e aí eu vou então definir o pós-humanismo e a sua cosmovisão, que é o transhumanismo, tá? Então são em termos filosóficos, para a gente ver como que ele se relaciona com o cristianismo, certo? Por ora, o que basta a gente começar a entender? Bem, se eu sou imagem de Deus, como que eu tenho que ver nesse tempo? Né? Até algo muito óbvio de se dizer, mas qualquer pessoa percebe que os tempos hoje não são os mesmos da época de Jesus. Né? Os nossos dilemas mudaram. Eu sei que o ser humano, em questão de essência, de composição, pode ser o mesmo. Né? Ele ainda tende a vícios, a virtudes, ele tende ao desequilíbrio e a nossa luta é para ter um equilíbrio nas nossas questões. Porém, a gente também tem que notar que esses tempos modernos ele é minimamente, né, disruptivo, no sentido de que há coisas que nós nos deparamos hoje nunca se viu. Né? Vamos pegar um exemplo. Na época de Jesus, talvez não tinha uma preocupação tão grande com comunicação em massa, como se trabalhava, por exemplo, no século passado, com jornal, com rádio, com TV. E se você parar para pensar, no século passado, essas mídias que eu citei, na maioria das vezes elas são trabalhadas de forma mecânica. É material impresso, é uma comunicação em massa que ela tem uma velocidade incrível para o tempo dela e que hoje a gente acha atrasada, que hoje a gente acha que demora muito, está inclusive obsoleta. Qual que é o dilema nosso, por exemplo, nesse sentido hoje?
é da comunicação em massa de forma digital. Não é de, por exemplo, escassez de informação, mas é de excesso de informação. Não é de talvez você ter só um jornal que publica e fala, de você ter 50 mil vozes e todo mundo é especialista em tudo. Então a gente tem um dilema hoje, justamente ligado nessa ideia de tecnologia que é muito disruptivo. Ele é muito diferente daquilo que nós vimos. Nós sabemos que o ser humano ele é o mesmo, com certeza, porém os dilemas eles estão aí e eles muitas vezes se apresentam para nós de uma forma que a gente imagina ser totalmente nova, que a gente fala, não sei lidar com isso. Né? Aqui já vou, inclusive, fazer jus ao nosso teólogo de referência, que é o Bavinck. Ele justamente foi alguém que se atentou para Imago Dei e também se atentou para isso. O Bavinck, na filosofia da revelação, ele vai justamente fazer referência às tecnologias da época dele, como, por exemplo, a energia a vapor, a energia elétrica. Ele estava atento a isso. E ele, inclusive, já trazia uma reflexão. Isso você vê, mais de um século atrás ele falava que talvez nós não percebemos o quanto essas tecnologias nos moldam. Né? Não é só o homem que faz tecnologia, mas a tecnologia, de certa maneira, ela também faz o homem. E o Bavinck já viu uma coisa que muita gente não percebe hoje em dia, que toda tecnologia é um passo em direção, ele dizia isso, ao céu, mas também ao inferno. É um passo que você dá para frente, mas também é um passo que você dá para trás. Né? Não é só coisa boa. E se você parar a pensar, muita gente hoje em dia só vê a tecnologia como coisa boa. Toda nova ideia, insight, tecnologia feita, inventada, o pessoal abraça. Né? O pessoal usa para tudo. A gente tem hoje o caso mais comum, talvez, para o ano 2025, 2026, a inteligência artificial, que está em tudo aí. Todo mundo tem a esperança de que ela vai, né, virar, seja até nos memes que ela vai tomar vida própria e por aí vai. Por quê? O ser humano, infelizmente, ele tem essa visão de muitas vezes ver as coisas só de maneira boa ou só de maneira ruim. E o Bavinck não. Ele comenta isso quando ele fala sobre a criação da imprensa. Né? A imprensa a gente sabe que surge ali do Renascimento, quando você começa a ter não é a primeira impressora, mas a primeira prensa que consegue fazer cópias em escala industrial, não só de forma manufaturada. E ele fala, olha, isso foi um passo bom, mas também foi um passo ruim. E nós também vamos começar a ter essas reflexões. Por isso que eu não vou chegar já de cara falando de pós-humanismo. Nós temos que estar ambientado com a tecnologia, nós temos que estar ambientado com esses dilemas, nós precisamos perceber algumas questões. Né? A primeira, inclusive, que nós temos aqui no nosso slide é uma pergunta: será que tecnologia é neutra? Será que tecnologia é só mesmo um instrumento, uma ferramenta? Eu sei que talvez, como você pensa, por exemplo, de um martelo, você vai falar, não, é só uma ferramenta. E o celular? O celular, eu lembro que quando eu era criança já tinha, mas se você falasse, eu queria um celular, porque na época o que tinha no celular de top era um jogo da cobrinha, que se mexia de forma no quadrado. E falava que não, celular é ferramenta de trabalho. Não vai jogar num celular de uma pessoa mais velha porque é uma ferramenta de trabalho. Mas a gente vê hoje toda a tecnologia, será que é assim? Será que ela é tão neutra? Né? E você vai perceber que não. A tecnologia de hoje, ela não é tão neutra. Uma reflexão que talvez você nunca fez, mas você já parou pensar que o homem depende de toda a ferramenta que ele faz? Toda tecnologia humana, ela pode, por exemplo, com o martelo, potencializar a nossa força. Mas já para eu pensar que, em certo sentido, talvez o homem que sempre tem uma ferramenta à disposição dele pode ficar preguiçoso? Ele pode, às vezes, não querer se esforçar porque ele vai simplesmente usar uma ferramenta? E será que talvez essa é a atitude mais ética? Sempre procurar o mínimo de esforço? Ou não? Como que ele vai relacionar? Então, é interessante. A gente muitas vezes não reflete sobre essas questões de tecnologia, só que elas sempre estiveram presentes. E o que eu quero trabalhar aqui é, primeiramente, te ajudar a perceber um pouco como elas estão aqui diante de nós. Né? Sempre estiveram,
estão e também sempre vão estar. Então, a solução final não é a tecnologia e o nosso problema final não é também a tecnologia. Ah, vou trazer aqui algumas ideias do Jacob Schatzer, ele é o autor do livro Discipulado Cristão, ali, o futuro do discipulado cristão em relação à tecnologia. Ele vai dizer algumas coisas interessantes. O Schatzer ele vai dizer, primeiramente, que esse dilema para ele é muito diferente dos outros dilemas, porque ele vai dizer que a tecnologia hoje ela é muito diferente do tudo como já se viu, seja em questão de rapidez, de quantidade de informação, de meio de acesso, de você ter essa ferramenta, é totalmente diferente. Uma coisa muito importante que o Schatz vai dizer é que assim, nós hoje somos mais dependentes dessa tecnologia do que qualquer outra na história. Para ele, isso inclusive é um divisor de águas na história da humanidade. Então, vamos pegar um exemplo aqui do martelinho. O ser humano, talvez ele dependa do martelo para fazer certa obra. Mas sem o martelo, talvez ele vai se virar e vai viver. Mas, e o smartphone hoje? Como será que nós estamos em relação a isso, né? Para o Chatser, inclusive, o smartphone é uma prova de que nós estamos cada vez não só tendo a tecnologia como meio, como ferramenta, mas nós temos a tecnologia como fim, como mestre. Quando nós estamos começando a colocar a nossa expectativa, a nossa esperança na tecnologia. E uma outra razão também muito interessante é que para o Schatzer a tecnologia atual ela recruta discípulos. Ela tem os seus mestres digitais e ela também tem os seus discípulos digitais. Né? Nós somos indivíduos tecnológicos. Eu não sou indivíduos com tecnologia. Eu sou um indivíduo tecnológico. Isso é muito bacana, muito interessante. E não sei se você já talvez refletiu muito sobre isso, né? Eu sei que talvez a gente pense assim, basicamente, eu acho que tecnologia é boa, não é? Eu sei que celular às vezes tem um problema, um vício, mas talvez usem se a gente não considera muito, a gente não para pensar como funciona, por exemplo, mídias sociais, algoritmos, mas a reflexão ela se faz presente. Até porque o que toda tecnologia ela tem como ideia criativa do ponto de vista de Deus é que o ser humano expresse o melhor que existe na criação. É que o ser humano expresse o melhor de Deus. E aqui já vem o primeiro ponto para nós. Será que nós fazemos isso? Será que nós expressamos o melhor que nós temos e o melhor que aquela tecnologia pode expressar? Ou, por exemplo, na mídia social, nós queremos expressar, seja ego, luxúria, uma vida de aparência, para impressionar. Como que nós trabalhamos essas questões aí no dia a dia? Né? E, por outro lado, a gente muitas vezes pode simplesmente ter uma atitude de rejeitar a tecnologia. Né? Hoje, cada vez isso é mais difícil, né? Praticamente impossível. A gente fala, eu não quero saber tecnologia nenhuma. Né? Eu vou, se pudesse, ia viver no meio do mato, numa cabana, sem nada, sem energia elétrica, sem água, ou com o mínimo de tecnologia possível, viver longe de tudo que é digital, perto da natureza. Né? Vivendo do que a natureza dá. São, inclusive, posições ali muito conflitantes, são coisas opostas. Né? A gente sabe que no relacionamento com a tecnologia não consegue. Essa ideia, inclusive, eu trouxe aqui do martelo, porque a gente primeiramente vai perceber o seguinte: nós não vivemos totalmente a par da tecnologia, mas nós também não podemos ser totalmente entregues à tecnologia. O Dr. Luiz Adriano Borges, ele inclusive, ele traz um conceito muito interessante que é o da idolatria moderna. Hoje, se você parar para pensar, muitas pessoas, além de não ver que a tecnologia de maneira alguma ela é neutra, ela tem uma cosmovisão, ela tem um objetivo, eles também não se atentam para o fato de que existe uma idolatria ali. Existe uma idolatria no sentido de realmente de devoção, de esperança, de achar que nós vamos resolver o nosso problema com tecnologia. Então, eu tenho um problema de saúde, tecnologia vai resolver. Eu tenho um problema moral, tecnologia vai resolver.
Problema de segurança do Estado, tecnologia vai resolver. Problema de educação, tecnologia vai resolver. A gente tem ali uma idolatria. Né? Você vai perceber isso chegando, principalmente em época política, por isso que fala muito disso. Alguns é tecnologia para tudo. E essa cosmovisão que é tecnicista, essa cosmovisão de realmente idolatrar, eles não colocam os artefatos, as ferramentas, a tecnologia em si como meio. Ela coloca como fim. E a gente sabe que isso não vai, de maneira alguma, resolver nossos problemas. Na verdade, o que a gente muitas vezes não percebe em relação à tecnologia é que ela justamente não vai sobrepor a humanidade, mas homens vão usar a tecnologia para se sobrepor a outros. Então, isso é muito importante. Né? Tem uma frase muito legal do professor Luiz aqui, que ele fala que a busca que nós temos por domínio, a gente quer dominar a natureza, quer dominar as coisas, e a gente acha que isso vai trazer para nós liberdade e criando elas nós vamos ser totalmente livres. E ao contrário, essas coisas elas obliteram a nossa liberdade. Então, traduzindo de forma simples, fala assim, não, eu vou ter um celular com tudo nele, e assim eu vou ser livre. E quando você percebe, você é preso. Você desenvolve mais coisas para ter mais liberdade, mais tempo, né, de lazer, disso, daquilo, e é até falso isso. Eu vejo esse exemplo, inclusive, no mercado de trabalho. A gente, nas empresas, implementa cada vez mais ferramenta, mais tecnologia, e o pessoal pensa, agora vai ter mais liberdade, mais tempo livre, e mais isso, aquilo. Isso é uma ilusão. A empresa vai colocar você para trabalhar e produzir mais, e vai ter mais ferramenta para controlar você, para te exigir mais, e para que você cada vez erre menos. Né? Então, o professor traz, inclusive, essa ilusão que nós temos aí, não é? E claramente a gente sabe que depende muito. O que eu vou estar trazendo aqui rapidinho para a gente ver aqui, tá? Porque assim, a gente vai conectar Imago Dei com a questão do pós-humanismo. Só que a gente tem que ter uma noção da tecnologia atual, tá? Pós-humanismo é uma ideia que ela não vai se construir sozinha. A gente não vai chegar lá e pegar o Imago Dei conflita ou o Imago Dei abraça pós-humanismo. Não. Vai fazer muito mais sentido e vai deixar muito mais rico a nossa reflexão se a gente entender o quanto o pós-humanismo hoje, ele, por exemplo, está encoberto pela tecnologia, o quanto ele está sendo, não é empurrado a melhor palavra, mas o quanto ele está sendo transmitido, o quanto ele está sendo propagado nessas questões de tecnologia. Né? Então aqui são 4 reflexões bem rapidinhas, só para a gente ter aí um entendimento do que seria, por exemplo, esses dilemas. Né? Eu, como ser humano, ser imagem de Deus, quais são algumas questões que eu me deparo no dia a dia? A primeira dela, que eu já introduzi um pouco aqui, é que ela vai nos moldar. Talvez você não pensou tanto nisso. Não sei se você refletiu isso, mas reflita. Né? O quanto a tecnologia me faz discípulo dela. O quanto eu sou influenciado por essas tecnologias. Né? E aqui, como cristão, eu sei que nós não vamos ter uma visão evolucionista de que nós vamos virar seres tecnológicos, eu sei que a gente não vai ter isso, mas a gente, como Chato diz, se não perceber, se não se atentar, vem indivíduos que são discípulos desse tempo. Que a gente vai comprar essas ideias, vai comprar uma cosmovisão transhumanista, vai comprar um futuro pós-humano, sem esperança em Deus, numa fé que não se ampara na criação, que não tem como eixo a narrativa, né, da criação que é de redenção, porque a gente pensa assim, não, as coisas vão melhorar. Tendo mais tecnologia, acabando as doenças, o pessoal avançando, vai tudo ficar bom. Nós precisamos entender isso. Né? O melhor exemplo para você refletir isso, principalmente você que está iniciando e tudo mais, é justamente a ideia das mídias sociais. Já parou para pensar o quanto as mídias sociais elas nos entregam valores
Quando você entra no Instagram, você não recebe só uma foto, né? Você não visualiza só um Stories ou um Reels. Quando você entra no Instagram, você recebe uma cosmovisão, você recebe princípios, né? Toda tecnologia ela é promotora de vícios ou virtudes. E isso te molda. Então, mesmo aquilo que você rejeita na internet, né, numa mídia social, isso vai te influenciar de certa maneira. E quando nós não refletimos ou quando nós não temos uma construção correta, por isso que a gente fala da Imago Dei, a gente vai aceitar isso. Ou a nossa resposta vai ser incorreta. Como, por exemplo, rejeitar a tecnologia. Como, por exemplo, falar, não, não vamos ter Instagram. Vamos todo mundo excluir o Instagram, né? Vamos virar ludista. Tacar fogo aí nas big techs. Isso não funciona. Não é bem assim. Outra reflexão também aí básica para todo cristão é justamente que a tecnologia não é neutra. Ela não é neutra. E aqui o Schatzer ele que traz essa ideia de que a tecnologia, quando ela te liga a algo, ela te desliga de outra coisa. Então, a tecnologia, por exemplo, no sentido de comunicação, ela nos liga do outro lado do mundo. Mas já para pensar que ela nos desliga muitas vezes das pessoas à nossa volta. O Schatzer tem inclusive um capítulo só para falar de como presença física é importante. De como é importante estar presente. Não é só enviar uma mensagem, não é só enviar um escrito de texto para alguém, um vídeo. Então, nós muitas vezes não refletimos isso. A tecnologia que me liga de algo, ela me desliga de outra coisa. Tá? Isso aqui você tem a parte maravilhosa da tecnologia, mas você também tem a parte ruim. E o ser humano, pegando a questão até de uma ferramenta mais simples como martelo, ela pode te ligar a uma questão, por exemplo, de uma produtividade maior, de um esforço mais assertivo, de um esforço até mais reduzido. Só que, já para eu pensar que talvez ela se desliga de um sentido de um trabalho mais como lazer, como hobby, de um trabalho mais pensado, já que você quer maximizar lucro, por exemplo. Muita tecnologia tem essa ideia. E o que a gente precisa perceber é que tudo que tem a ver com tecnologia, ele molda. Ele molda os nossos valores. Ele vai mostrando aquilo que a gente prioriza. Outra coisa que a gente também tem que ter em mente hoje, isso inclusive não, o Schatzer, o Sandel, ele vai trabalhar, é a ideia de que muitas vezes, como cristãos, né, no caso o Sandel especificamente, mas nós, beleza, somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos o nosso conceito, a nossa reflexão caminhando de uma maneira. E o Sandel, ele se atentou é para o fato de que a tecnologia está caminhando muito mais rápido. Então, um exemplo aqui, né, já adiantando um pouco aí. Você talvez pense em, é certo ou errado? Talvez, por exemplo, a fertilização in vitro. Né? A mulher não pode ter bebê ali, ou talvez o homem não pode. Então, vamos fazer dessa maneira. Ok. Só que a tecnologia hoje, por exemplo, não oferece só isso. Você vai lá num desses centros aí de vida, você vai, por exemplo, hoje tem até opção para a questão do olho da criança, a questão de tendência a menos doença, a questão de qual tem mais probabilidade de ser mais inteligente. E aí você para e pensa, será que isso é certo? Né? Como questão, será que não tem que ser do jeito natural, antigo, não? E deixa Deus que dá saúde? Ou será que Deus permite isso? Então, tudo que Deus permite, vamos fazer. Se a tecnologia consegue, bora, vamos abraçar. Né? Nós precisamos ter ciência disso, tá? A tecnologia, a ciência, ela tem avançado numa velocidade que a nossa reflexão muitas vezes não acompanha. Isso principalmente em termos de engenharia genética, bioética. Agora, por exemplo, com a inteligência artificial nesse ramo digital, a gente não acompanha. A gente não consegue acompanhar. Literalmente, você está refletindo sobre um ponto, já vem mais 4, 5 pontos ali. Então, por isso que uma base bem fundamentada, ela vai nos ajudar, né, a, pelo menos,
trazer o debate para termos mais razoáveis, não é? O Sendo, inclusive, faz muito bem isso no livro dele, Contra a Perfeição. E um ponto muito interessante sobre a tecnologia que a gente talvez não se atenta, e hoje nessa temática está muito assim difundida, eu vou dizer isso porque eu vi assim, a gente não percebe que homens é que dominam sobre homens. Não é a tecnologia que vai dominar sobre homens. Então, por exemplo, aquela ideia que as máquinas vão se revoltar e vão dominar sobre nós, né, o exterminador do futuro, qualquer coisa assim, isso além de muito utópico é improvável. Quando você olha para a realidade, o que acontece hoje é que nós entregamos a, a nossa vida, o domínio, o controle dela, para a tecnologia. Só que os homens que detêm a tecnologia é que comandam sobre outros. Então, vamos dizer assim, é muito mais provável não que uma inteligência artificial vá dominar sobre nós, vai comandar sobre a nossa vida, dizendo o que a gente tem que comprar, o que a gente tem que pensar, investir, o que fazer, mas provavelmente o dono da OpenAI é ele que vai ter o controle dessas informações e vai definir. Né? São as grandes plataformas, big techs, que vão ter esse acesso e vão ver como elas vão maximizar o lucro delas, em detrimento, talvez não de forma intencional ou direta, daquelas pessoas que são usuárias. Não é? Homens dominam sobre homens. A gente muitas vezes não percebe isso sobre a tecnologia. Não é? Se você parar para ver, por exemplo, falando sobre filme, muito filme mostra isso. A máquina dominando sobre o homem. É o homem contra a máquina e o homem. E na realidade não é. É o homem que desenvolve uma ferramenta para poder dominar sobre o outro homem, sobre a natureza. Então, no final das contas, quem vai estar ali no topo é uma pessoa. Muitas vezes detentora da tecnologia. E de que forma que ela desenvolveu essa tecnologia? De que forma que nós permitimos com que essa tecnologia nos afetasse e nos tornasse dependentes dela? Essa é uma reflexão muito importante para nós. Muito importante. Né? Nós não vamos poder simplesmente dizer, não, então, para ninguém dominar sobre mim, eu não vou ter tecnologia nenhuma. Não tem como. Não tem como. Né? Como eu disse, hoje é praticamente improvável e impossível que a gente não tenha. Só que nós temos que nos atentar a isso. Vamos pegar o exemplo das mídias sociais. Como que as mídias sociais nos influenciam hoje? Como que o algoritmo trabalha para me moldar, para trazer em mim uma cosmovisão que talvez não é a que eu quero? Como que muitas vezes eu estou pensando ali se é bom ou não usar aquela mídia social, mas ela já entregou, né, vamos pegar o exemplo do Rios, uma nova forma de comunicação, muito mais rápida. Então, agora eu não vou ter paciência. Se antes eu não conseguia ver um vídeo de 2 horas e depois não via de meia hora, agora eu não vou ver um nem de 2 minutos. E como que no final, lá no final de tudo ali, né, é só um exemplo bobo, vai ter o homem ali com o botãozinho, que aperta o botão, usando tudo isso para lucrar, para dominar e para mudar a sociedade. Nós precisamos ter essa perspectiva, não é? Uma coisa até muito bacana que eu falo no meu trabalho, inclusive nesse capítulo, é que a gente muitas vezes não vê as tecnologias dessa perspectiva. Né? Que a entrega da tecnologia muitas vezes é usada para dominação. Eu trouxe inclusive o exemplo histórico aqui do Brasil. A gente aprende que assim, que Portugal veio, né, os portugueses vieram aqui, descobriram o Brasil, mataram os índios e era malvadão. A gente, isso aí. Só que se você para pensar, não foi assim. O português dominou sobre o índio trazendo tecnologia. Do ponto de vista tecnológico, da perspectiva, foi isso que ele fez. Ele não entregou, né, a troco do pau-brasil, que era muito valioso, para o índio um espelho que não valia nada. Não, para o índio era muito valioso. O que faltava ali, obviamente, também é praticamente impossível essa reflexão da parte histórica dos povos indígenas, era uma questão de valor, de mercado, uma questão de paridade. Já que para eles fazia todo sentido. Valia muito mais aquilo que o português trazia do que aquilo que eles tinham. O que eles não se atentaram? É que toda essa tecnologia que eles vinham trouxeram
uma cosmovisão europeia. Você tem muitos padres do período ali, início do descobrimento do Brasil, que vão dizer que os índios queriam ser portugueses. Né? Não queriam necessariamente, por exemplo, serem católicos cristãos. Queriam ser portugueses. Ou seja, eles receberam não só a tecnologia, não recebeu só um espelho. Ele recebeu uma cosmovisão. Ele recebeu algo que moldou a vida dele de maneira como ele nunca imaginou. E todo esse avanço que eles receberam ali de, né, talvez centenas ou milhares de anos com um contato com aquele povo que veio da Europa, no final trouxe o quê? Dominação. Mas não para eles. Infelizmente, dominação sobre eles. Então é muito interessante a gente ter essas reflexões para a gente poder agora pensar, pô, se eu sou imagem de Deus, como que eu vou me relacionar diante de todos esses dilemas, né, que estão aí presentes?